É com muito orgulho que o CONAPRA recebe hoje práticos de todo o mundo para participar do seminário O Serviço de Praticagem no Brasil e a Experiência Internacional. O presente seminário demandou um esforço de todos os envolvidos, aos quais agradecemos a dedicação, para que, ao longo dos 2 próximos dias, possamos ter um painel rico em informações, evidenciando a importância desses profissionais no desenvolvimento econômico e social das nações marítimas. Importantes entidades internacionais e nacionais estarão aqui, debatendo os problemas do exercício profissional e apontando direções para um futuro que todos desejamos ser promissor. Para dar as boas-vindas a todos, chamo ao palco o presidente do Conselho Nacional da Praticagem, o CONAPRE, Ricardo Falcão. Bom dia. É com imensa satisfação que dou as boas-vindas a todos. O seminário, o Serviço de Praticagem no Brasil e a Experiência Nacional é um evento histórico. Muito nos honra que distinguidos profissionais e especialistas de diversos países estejam reunidos em um único evento para abordar com amplitude, serenidade e isenção este tema tão em pauta e, infelizmente, tão distorcido no Brasil, o serviço de praticagem. A competitividade do Brasil é tema recorrente na mídia e essa discussão sempre nos remete à história da formação do país e a 2 questionamentos. Por que não nos tornamos um país desenvolvido, como a quase totalidade das nações da Europa Ocidental e da América do Norte, com os quais compartilhamos forte herança sociocultural? E por que um parque industrial amplo e diversificado, nossa vantagem comparativa sempre se concentrou em matérias-primas e manufaturados de baixa tecnologia? Há diversas teses que pretendem explicar essa diferença, que não é condição apenas do Brasil, mas da grande maioria dos países latino-americanos. Não pretendemos responder essas questões, nem nos prolongarmos nessa discussão. Queremos registrar apenas que os brasileiros não tiveram nada de graça. E ainda que, graças ao esforço de alguns setores destacados da economia, fomos capazes de transformar muitas das desvantagens iniciais em poderosos trunfos, à custa de muito trabalho, dedicação e inventividade. A praticagem brasileira é parte ativa deste processo de desenvolvimento há 205 anos. Permanentemente disponível, estruturada, com profissionais habilitados e qualificados, sempre teve como característica principal sua capacidade de superar desafios. Na verdade, a praticagem foi mais e além, assumindo inúmeras funções típicas de uma autoridade portuária e substituindo com tecnologia e atuação próprias as lacunas de levantamento hidrográfico e balizamento. A busca por excelência na prestação do serviço tem permitido que a praticagem brasileira se mantenha na linha de frente do contínuo desenvolvimento do nosso país, muito adiante dos investimentos nos portos e suas vias de acesso. A importância da praticagem para a competitividade nacional passa pela presença destacada do serviço, qualitativa e quantitativamente nos portos, rios e demais vias navegáveis, como pelo papel fundamental no crescimento dos navios que frequentam nossos portos e no volume de cargas transportadas, sem que investimentos em infraestrutura proporcionais tenham sido feitos. Os maiores navios do mundo, sejam petroleiros da classe ULCC, graneleiros Valemax, navios de passageiros como o impressionante Queen Mary II, enfim, navios aceitos em pouquíssimos portos no mundo, frequentam os nossos com práticos sempre prontos para garantir segurança e eficiência.
Não estamos falando de um projeto de futuro, pois praticagem de primeiro nível, de excelência, é a realidade já disponível em nosso país. Não fosse a proatividade, os investimentos próprios em estrutura e treinamento, a integração e, sobretudo, a capacitação e perícia dos práticos brasileiros que a regulação atual tem possibilitado, o Porto de Santos, por exemplo, não teria condições de receber navios com 330 metros de comprimento, praticamente o dobro do que a sua estrutura permite. No Porto de Manaus, o terminal construído em 1907 e projetado para navios de até 35 mil toneladas, não estaria operando com embarcações 3 vezes maiores. No Porto de Itaqui, não estariam sendo recebidos com total segurança navios com capacidade de transportar 400 mil toneladas de minério de ferro. A praticagem brasileira é referência mundial. O nosso maior problema é a falta de manchetes anunciando o quanto somos eficientes e eficazes. As senhoras e os senhores nunca vão ler uma manchete anunciando a não ocorrência de acidentes. O som da segurança é o silêncio. Reforço mais uma vez a importância histórica deste seminário. Nesses 2 dias, reconhecidos profissionais marítimos, cientistas, intelectuais do mar, renomados juristas e outros peritos do Brasil e do exterior vão compartilhar uma parcela da sua experiência e do seu conhecimento, lançando muita luz sobre o assunto. Como já manifestei publicamente em outras ocasiões, a criação da Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, da qual todos os membros componentes se encontram presentes, foi muito bem recebida pela praticagem brasileira. Ela representa uma nova oportunidade de desmistificar a profissão, consolidando tudo de positivo que foi desenvolvido por mais de 200 anos de atuação regulamentada e aprimorando pequenas imperfeições que porventura ainda subsistam. Senhoras e senhores, um de nossos práticos é o vice-presidente sênior da International Maritime Pilots Association, a IMPA, o segundo maior cargo na Associação Mundial dos Práticos. No final do ano passado, durante o Congresso Mundial da categoria, ocorrido em Londres, a Organização da Praticagem Brasileira foi apresentada com seu atual modelo regulatório e reconhecida como padrão de eficiência, de qualidade, de prestação de serviço e principalmente pelo baixíssimo nível de acidentes, na faixa de poucos milésimos %, o mesmo dos Estados Unidos da América, a despeito das restrições de infraestrutura e da precária qualidade e quantidade de ferramentas de apoio aqui existentes. Assim, a grande questão é o que e como deve ser mudado. O último estudo abrangente sobre a praticagem nos Estados Unidos ocupou 170 verdadeiros especialistas durante 1 ano e meio, gerando um relatório final de 500 páginas. Na Europa, outros tantos especialistas se debruçaram sobre a questão durante 2 anos, com uma conclusão de 400 páginas. Ambos os estudos, contando sempre com a participação das praticagens nacionais, recomendaram a manutenção do paradigma mundial de organização da atividade, o mesmo adotado no Brasil. Senhoras e senhores, qualquer manobra com embarcações de grande porte em águas restritas envolve riscos enormes. As discussões sobre serviço de praticagem estão muito incipientes e contaminadas pelas meias-verdades. Nem de longe houve tempo suficiente para alcançar o aprofundamento necessário para produzir alterações significativas em uma área extremamente sensível. O interesse público deve prevalecer acima de tudo. Daí a relevância de um evento deste porte.
Sejamos receptivos, mantenhamos as nossas mentes abertas, participemos dos debates e, sobretudo, busquemos a resposta a uma única questão: que serviço de praticagem queremos para o Brasil? Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo Falcão, pelas palavras de estímulo ao debate e introdução aos lemas que nortearão o seminário, o Serviço de Praticagem do Brasil e a Experiência Internacional, promovido pelo Conselho Nacional de Praticagem. É com muita honra que, em nome do CONAPRA, passo a palavra à Autoridade Marítima Brasileira, o vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros. Ilustríssimos senhores Ricardo Falcão, diretor-presidente do Conselho Nacional de Praticagem, senhores oficiais da Marinha do Brasil, uma parte representando as capitanias onde existem as zonas de praticagem, e os representantes da Comissão Nacional de Assuntos para a Praticagem aqui presentes, senhor Michael Watson, vice-presidente do International Maritime Pilots Association, senhor Severino Almeida, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Marinha Mercante, senhor Gurpreet Singh Rota, representante da Organização Marítima Internacional, senhores presidentes das associações e empresas de praticagem, senhores práticos brasileiros e práticos representantes de associações e entidades de outras nações, senhores representantes de empresas, associações, sindicatos, armadores, professores, palestrantes, senhoras e senhores, bom dia. Neste seminário e encontro com os práticos que participo pela primeira vez como diretor de Portos e Costas, e aqui represento também o comandante da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, gostaria de inicialmente transmitir-lhes a minha satisfação em poder dirigir-me aos senhores, proferindo essas breves palavras. Agradeço pela gentileza do convite do senhor Ricardo Falcão, diretor-presidente do CONAPRA, e quero parabenizá-lo pela idealização deste evento, que se reveste de especial significado ao reunir tão seleto grupo de palestrantes para abordar o serviço de praticagem do Brasil, incluindo neste debate a valiosa experiência internacional. Considero importante ressaltar a grandeza do nosso país, com a diversidade de portos, rios e canais segmentados em 22 zonas de praticagem, que agrupam práticos trabalhando em cenários distintos e que neste evento terão a oportunidade de compartilhar suas vivências, aprimorando ainda mais a expertise desses competentes profissionais. O serviço de praticagem, desde a sua criação oficial em 1808, com o primeiro decreto imperial regulamentador, tem merecido especial atenção da Marinha do Brasil, por sua vinculação direta com a segurança da navegação, prestando assessoria essencial aos comandantes das embarcações quando navegando em águas restritas. A atividade de praticagem envolve também aspectos importantes de cunho econômico, social e ambiental, como o comércio exterior, as relações com o Estado e com os tomadores de serviço, a proteção do meio ambiente, a salvaguarda da vida humana, o custo do seguro e muitos outros que deixarei de elencar, mas que integram essa dinâmica atuação em prol dos componentes do poder marítimo. Historicamente, é incontestável as excelentes referências sobre a qualidade, o profissionalismo e a sólida formação dos nossos práticos. E acredito que a principal contribuição de todos os agentes que atuam como representantes da autoridade marítima para a manutenção dessa capacitação técnica é buscar diuturnamente o aperfeiçoamento das normas da autoridade marítima para o serviço de praticagem, a Norma 12, manter em alto nível o processo seletivo e os programas de qualificação e habilitação dos praticantes de práticos, com o apoio
do Conselho Nacional da Praticagem, CONAPRA, realizar os cursos de atualização de práticos e, enfim, como previsto em diplomas legais, regular o serviço de praticagem com o máximo empenho. Aliás, como tem sido conduzido desde o reinado de Dom João VI até a entrada em 1997 da Lei 9.537, comumente conhecida como LESTA. A época para a realização deste seminário é também oportuna, haja vista que se encontra em andamento a adoção de várias medidas e ações governamentais para o setor atinente ao tema, ensejando relevantes modificações que geram expectativas otimistas no meio marítimo e que certamente contribuirão para melhorar a eficiência de nossos portos, de forma a dar conta da crescente movimentação de cargas e do incremento das atividades marítimas e fluviais. Para não me alongar na abertura deste seminário, de forma que os senhores possam tirar o máximo proveito dos ensinamentos que certamente aqui serão trazidos, quero concluir com a mensagem que a Diretoria de Portos e Costas e o seu diretor manterão um relacionamento franco e profícuo com o CONAPRA, com as associações de práticos e com os práticos de forma geral. Ressalto que a expressão máxima de um serviço de praticagem, seja em nível nacional ou internacional, é atingida quando essa atividade desenvolve-se com maturidade e consciência profissional, de modo que a autoridade marítima, competente para exercer a supervisão e o controle, possa estar tranquila e convicta, sabendo que a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição ambiental no mar e nas hidrovias interiores estejam asseguradas. Por fim, desejo-lhes para esses 2 dias um produtivo seminário. Muito obrigado.